Então, na verdade, foi feito todo um trabalho com satélites. Ah, mas isso é caro? Não, não é caro, não. Já tem, existem, na verdade, um grupo ligado à USP em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul deve ter também, mas não conheço. Então, o que eles fazem isso? A prefeitura contrata, né? Porque o benefício que ele terá depois é muito maior. Então, Santa Fé do Sul contratou essa empresa, a Fundespa, ela foi até Santa Fé do Sul, fez todo um levantamento no município, então, aonde que poderia se construir e o que poderia se construir. Porque eles fazem também um trabalho do lençol freático. Né? Então, na verdade, veja, o benefício que a cidade teve, né, é muito grande. Você já evita até uma ação popular aí, né, contra o prefeito, contra a empresa, porque você vai ter a área certinha, né, de você não estar poluindo os lençóis freáticos, você não estar poluindo o rio. E não conheço, não sou parente do prefeito de lá, tá? Mas Santa Fé do Sul é bem vista na região justamente por isso. É uma região, toda a região dos Grandes Lagos, é uma região que o pessoal procura justamente para lazer e tal, que é uma região limpa mesmo, tá? Há essa problemática. Já a área de preservação ambiental, mas na verdade o prefeito, no meu livro tem até um julgado lá de Santa Fé do Sul, que eles quiseram passar com uma canalização de esgoto por uma área de preservação, e já correu o processo e tal, eles tiveram que mudar o curso e tal. Então, devido a vários problemas que a prefeitura já vinha enfrentando, é que então o prefeito tomou essa decisão, né? Já vamos fazer um estudo, é uma área de muitos lençóis freáticos, muitas lagoas, né? Muitas represas. A construção de usinas hidrelétricas na região fez com que vários braços do Rio Grande e do Rio Paraná adentrassem por essas terras do município. Então, há um meio ambiente ali muito grande a ser preservado. Então, esse plano diretor ambiental vai solucionar. E eu falo do livro da importância das pessoas, aonde quer que esteja lutando por esse meio ambiente aí, tá? Bom, então é isso. Olha, no meu livro eu falo justamente dessas questões, desses fatos do dia a dia, faço esse levantamento histórico, né? E no último capítulo, o quinto capítulo, eu falo justamente disso, da petição da ação popular ambiental mesmo, né? Quem pode ser parte, qual o prazo que você tem, como que você vai provar, a participação do Ministério Público, como que você pode estar colocando cada um, né, no seu devido lugar, como que você pode estar ingressando, né? Eu achei até interessante, comentei do professor Marinoni, e ele coloca isso, porque ele trabalha muito o processo civil, né? Então eu conversei com ele esses dias, via e-mail e tal, e até enviei um livro para ele, que ele teve um congresso em Curitiba, e ele comentava isso, que o direito ambiental ainda está muito carente de conceitos, de prazos, de você estar montando, né, justamente isso. Quem pode ser a parte legítima, quem é a parte ativa, contra quem que eu posso estar ingressando. Então, esses mecanismos processuais no direito ambiental ainda estão muito novos no Brasil, né? Espero que venha aí com um código de processo coletivo, tá? Mas eu acho que é isso, Carmelo. Eu acho que deu uma geral no nosso pensamento lá. Esse trabalho é feito. Ah, mas lá vocês fazem no dia a dia? Há esse trabalho, lógico, acredito que assim. Há as pessoas que estão lutando contra, as pessoas que vão. Nós temos o professor Edson, temos o professor Alessandro, que fazem denúncia, que vão atrás, há todo um trabalho nesse sentido, né? Nós temos uma ONG que chama Equação lá em Jales, faz esse trabalho, faz trabalho de reciclagem para estar lutando para a preservação desse meio ambiente, né? Estar tirando da rua esse conceito. Hoje não adianta eu tomar refrigerante, a latinha vai ser reciclada. Não é não produzir lixo, não vamos produzir lixo, tá? Mesmo as pessoas que moram sozinhas, nós sabemos, o objetivo da empresa é o lucro. Então, essas produções de embalagens individuais geram uma coisa absurda, né? Então, estar procurando formas
de você estar comprando em maiores quantidades, embalagens maiores, que dure mais tempo em casa, para que você produza menos lixo. Essas são ações individuais. Tá? E nós temos que provar. Eu disse que a ação popular lá saiu em 65 e comentei sobre o juiz, mas nós temos muitos casos hoje, né, com todo respeito aos juízes, eu tenho amizade com alguns, nós temos juízes que ainda não se aposentaram e saiu da época da ditadura militar. Então você vai pegar esses juízes, e eu tenho um colega lá que eu discuto, o que ele fala ainda hoje é assim, é difícil ele pegar a Constituição. Ele trabalha em cima do Código do Processo Civil. Advogado bom tem que saber o Código do Processo Civil. Bom, tem que saber mesmo. Mas hoje ele não sabe que, na verdade, a Constituição hoje é a força motriz, né? O neoconstitucionalismo. Então, se trabalha. Então, ele trabalha em cima do CPC. A gente recorre para o TJ e reforma a decisão dele. Então, isso é complicado. Hoje é a Constituição. Então, eu estou dizendo do juiz por quê? Porque nós enfrentaremos o problema. A hora que você entrar com ação popular ambiental, é um conceito que está sendo revisado, que está sendo trabalhado. Então, de repente, ele fala, mas eu nunca vi isso. Não, mas isso existe lei, já existem julgados. Né? Então, é a hora que nós vamos estar demonstrando para ele. Alguns são abertos, né? Os mais novos que vão chegando, você fala, você explica, comenta, eles até concordam, mas os mais antigos são complicados para você vencê-los. Né? E como que nós vamos vencê-los? Com a persistência. Né? Olha, o mundo mudou. O mundo mudou. Vamos persistir para que a gente consiga mudar e todos tenham esse conhecimento. Né? Porque hoje o conhecimento é poder. Nós temos que mudar o nosso dia a dia com o nosso conhecimento. Certo? Eu acho que é isso, Fernanda. Eu acho que essa é a minha mensagem. Tá ok? Muito obrigado a todos, então, tá, por essa participação. Quero pedir uma salva de palmas e agradecer ao professor e todo mundo que veio aqui hoje. Já reforcei, fevereiro, véspera de carnaval, está aprendendo. E eu tenho algumas perguntas, mas eu gostaria de passar para vocês primeiro. E quero ver quem é que vai fazer a primeira pergunta. Se tu puder dizer teu nome. E depois eu vou fazer um comentário. Hoje a gente falou com o professor Paulo Magalhães, lá de Portugal, que tem o Condomínio da Terra. E um comentário sobre a questão que tu falou do preconceito do conhecimento para se conhecer ambiental, o direito ambiental. Boa noite, meu nome é Cecília e a minha pergunta é bem de ordem prática, assim. Na verdade, você falou muito sobre uma empresa, digamos, poluindo algum lençol freático. Eu queria saber, a sanção que provavelmente ela vai acabar sofrendo vai ser no intuito de despoluir esse lençol freático. Agora, numa ação que seria voltada, por exemplo, há pouco tempo atrás, teve uma manchete aí que era uma empresa que exportava, no caso, barbatanas de tubarão. E ela estava fazendo uma caça além do que era permitido. E ela levou uma multa milionária e tal. Nesse sentido, quando é difícil de reverter a situação, essa multa vai para onde? Vai fazer o quê? No que vai adiantar para todas esses animais que acabaram morrendo e de forma indevida? Muito bem, é interessante. Você volta no princípio do poluidor e pagador. Ele vai ter que pagar, na verdade, essas multas, aí é que está. Onde que estão os cidadãos? Onde que está o povo, né? Que nós temos que estar investigando isso. Na verdade, essa multa tem que voltar para o fundo. Nós temos o Fundo Nacional do Meio Ambiente e tem o Fundo Estadual. Né? Então, na verdade, esse dinheiro, teoricamente, ele teria que voltar para ações, né, de conscientização das pessoas, e aí os empresários, para que não volte a fazer isso. Esse dinheiro tem que ser para isso. Não é para resgatar lá o meio ambiente. Quem tem que fazer isso é a empresa. Então, a empresa, ela é que vai ter que tentar fazer um viveiro, né, produzir, preservar aquela área que ela degradou e retornar. O dinheiro da multa é para outra finalidade, teoricamente.
Sim, sim. A multa, ela fez uma coisa errada. Então não basta. Então tá bom, eu vou aí, te dou um tapa na cara, desculpa, hein? Então, vai por aí. Então, além de eu pedir desculpa, você tem que ser ressarcida, né? Que é a indenização moral. Né? O banco mandou o seu nome para o SPC indevidamente, ele tem que. Foi indevidamente, então ele tem que declarar inexigível aquela dívida que ele alegou que existia, ele tem que limpar o seu nome e ainda te indenizar. Mas aí todo mundo, o pessoal da loja lá viu que o meu nome estava no SPC, eu fiquei, né? Lógico, não vai voltar, assim como o meio ambiente, né? Não vai voltar ao que era. Mas a empresa, ela tem que ser obrigada, e por isso que a população tinha que estar atenta, né? Será que ela parou com isso? Né? Então, e aí é onde nós temos que trabalhar. A Carmela disse, a gente conversa, a própria Carmela eu conheci via internet, né? E me proporcionou estar aqui hoje. Mas, na verdade, os meios de comunicação, a mídia em geral, ela tem que estar atenta a isso, mas nós não podemos esquecer disso. Então, a empresa ela tem que pagar a multa, essa multa vem para os órgãos estaduais, para que se trabalhe a conscientização da população, são várias ações desenvolvidas, e a empresa, de um outro lado, resgatar o meio ambiente. Então ela tem que, de alguma maneira, plantar, por exemplo, você foi lá no tubarão, então ela vai ter que fazer um viveiro ali, né? Assim como árvores. Se você derrubou, para você ter uma ideia, eu tive uma ação ali esses dias, que a pessoa derrubou 6 árvores, um senhor. A CETESB, que é o órgão lá de São Paulo, foi lá e penalizou. Além da multa, ele teve que plantar na propriedade 100 árvores. Ele teve que fazer 100 árvores. O engenheiro lá, Zé Roberto, ele teve que ir na propriedade, ele olhou, fotografou, depois ele voltou na propriedade e fotografou onde as árvores foram plantadas. Porque ele pode depois retirar, né, e usar a área. Então ele fotografou, porque aí a multa vai subindo. E plantou 6 árvores. Né? Então são casos do dia a dia, que assim, não é só a multa. Ele paga a multa, mas ele tem que trazer o meio ambiente de volta. Pelo menos fazer uma tentativa nesse sentido. Eu tive um caso lá, até foi um colega nosso lá, advogado, ele foi denunciado. O que fez? Ele comprou um sítio. O vizinho, ele comprou a propriedade. O vizinho pegou e construiu uma represa. E colocar peixe. E na verdade os peixes ficariam ali, porque era para os netos pescar e soltava, só de brincadeira. Logicamente que a construção de uma represa, só que ele fez legal, foi lá, registrou tudo, tirou todos os documentos, a outorga e tal. Muito bem, ele fez a represa. Só que essa represa, logicamente, que houve uma mudança no meio ambiente. Então ali começou a água que estava no lençol freático a minar, a mata ciliar em volta dessa represa mudou. Como era próxima à divisa da propriedade, isso afetou a propriedade vizinha. Mas o vizinho, que é o advogado, não aceitou isso. Né? Então o que ele começou a fazer? Ele começou a cortar aquele mato em volta da represa. E ele não poderia, no mínimo ali, ele teria que ter deixado pelo menos 30 metros ali em volta. E ele não deixou nada. Aí o próprio proprietário onde construiu a represa denunciou ele para a CETESB, a Polícia Florestal foi lá, e eles constataram o seguinte, que além dele cortar algumas árvores que estavam nascendo ali, que são árvores nativas, que nascem em volta de brejos e na mata ciliar, ele passou veneno. Ele passou veneno porque ele queria plantar as coisas ali. Né? Então ele queria plantar, e na verdade o veio de água, porque se ele deixasse a água da represa correr ali, com 150 metros, ele chegaria a um pequeno córrego, a água. Né? Então ele quebrou todo um ciclo ali. Foi multado, teve que deixar e recuperar a área dele. Ele teve que plantar. Em Jales tem, eu não sei o estado do Rio Grande do Sul, São Paulo é dividido todo em bacias hidrográficas, e Jales, a bacia hidrográfica é comandada por pessoas, os administradores públicos e uma parcela de técnicos de órgãos, e aí então você monta um projeto, pode ser de uma organização, de uma ONG, ou da própria prefeitura.
no caso da Prefeitura de Jales, entrou com um processo e ele recebeu um dinheiro e construiu um viveiro. Então tem esse viveiro em Jales de muda nativa. Você precisa, vai lá, pega a muda nativa e planta, né? E é distribuído gratuitamente as mudas nativas. Então a solução é por aí, a pessoa além de pagar a multa tem que resgatar o que ele destruiu. Né? É isso? Tem mais perguntas, eu vou passar para ele, depois o colega e mais outra colega. Fico feliz. Tu me pediu, né? Seu nome, por favor. É uma questão de uma poluição que praticamente ninguém tem dado muita bola. Todo mundo fala da poluição das fumaças, dos veículos, mas ninguém tem dado a devida importância para a poluição sonora. Aqui em Porto Alegre, em 2013, uma vez eu constatei que a EPTC, que é o órgão de trânsito, me respondeu através de um ofício que eles não tinham, não era competência deles a fiscalização da poluição sonora. Aí fui atrás da prefeitura e questionei a ISMAN. A ISMAN me disse que não era com eles, isso aí é com a EPTC. De fato, eu acredito que é competência da EPTC, né? Enfim, resumindo, eu pedi abertura pelo Ministério Público do inquérito civil. E o inquérito civil do Ministério Público resultou em que a IPTC não tinha meios de fazer essa fiscalização. Ou seja, poluição sonora está beleza, está tranquilo. E é o que se vê, a gente vê motos passando, caminhões caçando, caminhões, tem um caminhão de lixo que passa na frente da minha casa, ele recolhe aqueles containers, a surdina dele é completamente aberta. Eu já fiz 3 reclamações para a prefeitura. Né? Eu agora estou pensando, eu vou lá na Cúria, para o bispo, né? Porque não me resta nenhuma outra. Mas agora sim, o que me chama a atenção é que há algum tempo eu venho pensando em fazer uma ação nesse sentido, em que a EPTC faça, né, essa, né, enfim, eles procedam essa fiscalização. Mas me ocorre isso que eu gostaria de te perguntar. A EPTC é um órgão municipal e o Código Nacional de Trânsito é uma lei federal. Aonde que eu vou? Qual a justiça que eu procuro? A federal ou a estadual? Essa é a minha pergunta. João, né? Obrigada, João. Vou passar o microfone e depois os colegas ali. Muito boa. Muito obrigado, João, pela pergunta. Olha, a questão sonora, eu até comentei a questão do CCI, que dá um problema lá danado num bairro, mas eu quero dizer o seguinte: primeiro, que você não pode parar, né? Eu acho que você tem que ir atrás dos seus direitos, sim, e a competência, essa empresa, ela é uma empresa estadual, correto? Municipal. Então tá, se ela é municipal de Porto Alegre, você pode ingressar na justiça estadual, tá? Lógico, você vai demonstrar para a justiça estadual a lei federal, né? E ingressar na justiça estadual. Você não só pode chamar a empresa municipal de fiscalização, porque não basta você só fiscalizar. Como é que essa empresa vai fiscalizar todos os veículos da cidade de Porto Alegre? Então, na verdade, ou você já comunica lá ao fiscal, fala com alguém, ou na sua própria, no ingresso de uma ação, você chama a empresa, né? Quais empresas? Aí você está perguntando, eu estava questionando. Eu tenho um amigo que mora em Londres, e ele foi a Hamburgo, na Alemanha. Aí ele estava me dizendo o seguinte: qual é a empresa da responsabilidade? A responsabilidade da empresa toda, né? A empresa que fabrica o veículo. Né? Então nós temos aqui caminhões, nós temos empresa aqui, né? Em Porto Alegre que faz, que eu conheço. Então, na verdade, o que eles fazem? Se você está em Hamburgo, na Alemanha, e você vai numa loja comprar uma geladeira, você vai lá, tal, gostou dessa geladeira? Tá, então você vai levar ela. Muito bem. Aí o que você faz? Aí o vendedor, a hora que você se decidiu pela compra, o vendedor questiona: você quer que leve na caixa ou sem a caixa? Aí você paga um adicional para a geladeira ir na caixa. Muito bem. 3 dias depois que a geladeira chegou na tua casa, a empresa é obrigada a passar recolhendo a caixa. Então vocês pagam a diferença só para a geladeira ir na caixa. A empresa é obrigada a recolher.
Então hoje não é questão nem de reciclar, é você não produzir lixo. E na questão do ruído também. Eu acho que você pode pegar e ir contra a empresa, e se tiver alguma audiência de conciliação, ou o promotor falar alguma coisa, fala não, a empresa então ingresse contra a empresa municipal, chama as outras empresas, né? Chama eles ali, fala, olha, o que você está fazendo com os seus veículos? Qual o equipamento que você está colocando para evitar a poluição sonora? As empresas construtoras, elas têm que responder por isso. Tá? Elas têm que responder. Ah, é um trabalho árduo, demorado e difícil. Eu não estou falando que é fácil. Tá? Mas se você fizer aqui, se eu fizer em São Paulo, né? Se o meu amigo fizer lá o Gregório fazer lá em Belo Horizonte, amanhã nós teremos uma condição, uma qualidade de vida muito melhor. Tá? Eu acho que tem que continuar. Chama não só a empresa, você vai entrar na justiça estadual, chama a empresa e chama as construtoras também. Certo? Enquanto eu vou caminhando, recomendo o site Condomínio da Terra. Se vocês botarem no Google, vão encontrar. Lá o ecologista, o professor Paulo Magalhães, ele fala sobre a pegada ecológica. Que daí ele fala sobre como mensurar o dano ambiental pela pegada ecológica, positiva e negativa, que se chama Ecossaldo. É um estudo que ele vem fazendo, então se vocês quiserem, podem e devem participar, porque é uma campanha internacional para as pessoas aderirem e conscientizar que tem que ser pago quem está fazendo coisa boa, que tem que ser pago quem não está fazendo, porque do jeito que a gente vive, se a gente não mexer no bolso de quem realmente está fazendo coisa ruim, criar uma política de desenvolvimento ambiental melhor e que envolva, né, já vou passar a palavra à educação, porque eu vou dizer para vocês que eu fiz concorri num projeto ambiental para o jornal ganhar um valor de apoio de uma organização internacional e nós não fomos selecionados. Por quê? Minha conclusão, porque nós não plantamos árvores, nós não plantamos coisas visíveis, não construímos prédios que as pessoas vão ver, nós cultivamos conhecimento, educação, coisas invisíveis e materiais, mas que se a gente, como o professor falou, e falou muito bem sobre a questão da Amartya Sen e sobre a questão de a gente desenvolver o ser humano para que ele, primeiro, ele tenha a autoestima necessária para cuidar dele e do outro e da onde ele mora, do que vai ser isso? Né? Então, é lamentável que as pessoas acham que é só construindo árvore que a gente vai cuidar do meio ambiente, da poluição, que seja sonora ou poluição de veículo, por causa do efeito que se tem, da descarga mesmo, que tem toda a química. Com a palavra aqui, o colega, qual é o nome? Cláudio. Boa noite, professor, parabéns. Professor, o senhor o senhor citou o professor Marinoni, que ele sugeriria e que ficaria bem uma tutela inibitória para a ação popular ambiental. O senhor também citou, deu exemplo de que em alguns municípios, alguns prefeitos deixam de fazer determinadas atitudes em função do custo. Eu pergunto se a ação popular ambiental ela não se valeria também, ao contrário de inibir, de provocar um fazer. Nós não poderíamos embutir nesta ação uma obrigação de fazer, seja ao particular e seja talvez até contra o ente público que deixa de fazer uso do seu dever, o seu poder de polícia? Obrigado, professor. Obrigada. Vou passar aqui a palavra, depois tem a pergunta do colega. Vamos lá. Bom, a questão é interessante, mas a questão é a seguinte: a questão do conceito da inibição é quando o administrador público ou uma empresa já está consumado assim, já está decidido que ele vai fazer um ato. Então aí você pede a tutela inibitória, fala, ó, é certeza, o projeto está aprovado e tal, você pede a tutela inibitória. Tá. Na verdade, por exemplo, a prefeitura está jogando lixo, ele faz uma campanha, as organizações fazem campanha, ó, lixo reciclável. Aí as famílias separam o lixo, passa o caminhão recolhendo tudo separadinho. Chega lá no final, ele joga fora. Então, você pode
você não vai pedir uma tutela inibitória, né, na tua peça. Você vai dizer o seguinte: olha, a prefeitura tinha obrigação de dar destinos diferentes, está jogando uma vala comum, ela não está cumprindo. Então aí você vem com ação mandamental. Você tem que ter uma obrigação de fazer, né? A prefeitura tinha a obrigação de fazer e não fez. Então nesse caso você não vai citar uma tutela inibitória, né? Você não vai usar o instituto, né? Na verdade, a prefeitura está sendo omissa. Então você tem que pedir uma atitude, né? Tem um julgado no livro que fala sobre isso. Uma prefeitura foi condenada por omissão administrativa. Era uma empresa que estava poluindo um local e a prefeitura ficava inerte, né? Tá, mas é isso aí. Então a tutela inibitória é no caso que você já sabe que o ato vai ser feito. Então, para você evitar. Se na verdade não está se fazendo, então é uma obrigação de fazer, tá? Enquanto eu vou caminhando aqui, também tem um projeto que está acontecendo de um amigo meu que está coordenando, Natureza Limpa. Eles fazem reciclagem do lixo, queimando todo o lixo e produzindo em carvão. Que daí produzem uma nova maneira de fazer energia. E ganhou o prêmio da Globo, um programa de ecologia bem famoso, Natureza Limpa, quem quiser acessar. E esse projeto ainda está ganhando a licença ambiental do Brasil, então não ganhou ainda, mas já ganhou pelo que foi constatado. E a PUC de Minas está acompanhando esse projeto. Com a palavra aqui a colega e o nome, por favor. Obrigada. Jéssica. Boa noite, professor. Eu tenho uma dúvida sobre a questão ambiental, mas em relação aos animais. Se é possível entrar com uma ação popular ambiental na questão do abandono dos animais em uma determinada cidade, onde isso aconteça muito. Caso eu possa entrar com essa ação, nem envolvendo os direitos dos animais, mas a questão ambiental mesmo, do local, eu poderia entrar contra quem? Contra o município, contra as pessoas, porque eu não vou saber quem está abandonando, podem ser muitas pessoas, né? Então, essa é a minha dúvida. Professor, depois que a gente passar pelas perguntas, eu queria que você puder deixar o contato e nós vamos fazer um sorteio. Olha, é interessante, eu tenho uma colega, ela em Jales, a doutora Vivi, advogada, ela vem sempre aqui a Porto Alegre, e o ano passado, em setembro, ela perdeu o marido, né? Ela tem um sítio, o marido é dentista, ela tem um sítio, então ela viu o cachorro levar para o sítio, E o marido falou, então, mas ela é muito viciada nessa luta aí pelos animais, né? Olha, na verdade é o seguinte, a proteção, inicialmente, você vai ingressar contra o município. Você vai entrar no seguinte, contra o município. Porque aí o município é que destaca o pessoal da vigilância para identificar. Quem o município conseguir identificar que houve maus tratos ou abandono, então a prefeitura entra com direito de regresso, né? Ela vai contra essa pessoa. Então faz com que essa pessoa pague uma multa. E essa multa então pague o canil ou o zoológico, dependendo do município, se tiverem. Por exemplo, Araçatuba temos um pequeno zoológico. Araçatuba é uma cidade próxima, 100 km de Jales. Jales tinha uma praça chamada, hoje é Antônio Miranda, chamada Praça do Jacaré. E aí a prefeitura deixava lá 2 jacarés, a meninada ia, gostava. Aí eles jogavam chiclete pro jacaré, jogavam chocolate pro jacaré, tinha plaquinha, não faça isso e tal, mas fazia. E a doutora Vivi, o pessoal foi contra e tal, e nós retiramos o jacaré da praça. É bonitinho e tal, mas você, na verdade, estava destruindo o animal. Então ele foi para o zoológico de Araçatuba. Então, na verdade, as prefeituras falam assim, mas o município lá é pequeno, tem 10 mil habitantes. Tá, então ela faça um convênio com o município maior, que tenha condições de estar abrigando, onde tem alguma associação de proteção, e ela colabore. Então, nesse caso, o animal, ela tem a obrigação de estar recolhendo esses animais. Tá? Então, você entra contra o município. E o município que traga quem está abandonando, que fiscalize isso dessa forma. Tá? Em Jales está funcionando muito bem, devido ao trabalho aí da doutora Vivi e da doutora Alzira.
São duas advogadas, assim, é um trabalho gratuito, elas não cobram nada, por isso é por amor aos animais mesmo, né? Mas cabe sim, são animais e cabe ação popular ambiental sim, tá? E contra o município. Aí ele que identifique quem... vai pegar todo mundo? Não deve pegar todo mundo, né? Não tem como ter fiscal, então teria que ter eu fiscalizar ela não fiscalizar, né? Mas ele pode identificar, e essas pessoas vão pagar multa, que aí vai abastecer lá, vai melhorar o lugar, o zoológico, o lugar de proteção, o abrigo para esses animais, certo? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou... sim. Eu vou fazer só um comentário, depois pedir para responder, que é a questão seguinte, de a pessoa se sentir inibida de fazer ação e pedir para o Ministério Público, acionar o Ministério Público pela questão de estar sofrendo alguma ameaça e estar correndo risco de vida, que nem na Amazônia, agora eu não me esqueci o nome daquele casal que faleceu por lutar tanto em proteger a sumaúma, que é uma árvore, até que eu divulguei no cartão de Natal, botei essa árvore, uma árvore milenar, enfim. Como é que depois a gente pode responder isso? Vou passar para a colega para dizer um comentário, pergunta o teu nome. Meu nome é Márcia, boa noite, professor. Até talvez nesse passo que a Carmela comentou agora da questão da pessoa física para jurídica. Talvez mais até uma curiosidade também ligada ao seu trabalho do livro. Nessa questão, como o senhor comentou, colocasse algumas decisões também no livro, né? Mas se o senhor chegou a fazer mesmo esse acompanhamento, ou se tem ideia disso, como a ação popular hoje está sendo colocada, não é uma, digamos, uma questão nova, existe mais ou menos essa visão, quem está usando a ação popular mesmo é mais empresas, ou existem as pessoas físicas que estão procurando, ou digamos nas questões que a gente vê, ou de um rio, alguma coisa assim, é uma associação que vai estar usando, ou não, se realmente existe as pessoas físicas também já vendo essas questões, né? Até porque a gente tem aquela limitação muito ligada que quem tem que ver isso seria o Ministério Público. Né? Obrigada, Márcia. Obrigada. Muito bem. A questão ligada ao Ministério Público se prende à ação civil pública, né? A lei lá de 85, 7347. Então, vamos lá, o promotor toma conta de tudo. E é o que eu disse no início. O promotor toma conta de tudo. Eles não vão dar conta de tomar conta, né? Eu vou tomar conta de tudo, né? Não tem como. Eu já presenciei casos de pessoas que denunciaram ao Ministério Público e ele não conseguiu fazer o inquérito andar e transformar numa ação civil pública, né? Devido ao volume de trabalho. Conheço o doutor André, o colega lá, o doutor André, promotor, mas ao volume, porque é uma pessoa muito assim, trabalhadora. Se você ia lá e denunciava, por exemplo, um concurso público que a prefeitura ia fazer, isso eu já vi ele fazer, porque eu assessorei prefeitos, e ele levantar no domingo de manhã, e aonde estava sendo aplicada a prova. Então, em volta de Jales tem vários municípios pequenos, então tem lá 400 candidatos. Enquanto os candidatos estavam fazendo, ele passava... Ele passou e assinou a prova, ele dava um visto no gabarito do candidato e depois ele queria ver, então ele acompanhou, ele fez vários concursos públicos, voltaram atrás, refizeram o concurso público, porque ele viu fraude nos concursos. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: há muito trabalho para o Ministério Público, então as pessoas têm que entrar. Lá em São Paulo tem nós temos um grande problema, é o seguinte: existem várias usinas de cana, produção de cana para o álcool, né? Ribeirão Preto, tal. E na cidade de Limeira, você estava falando, teve duas pessoas físicas, pessoa física, que entraram com uma ação contra uma lei municipal, e eles acabaram com isso, foi até em Brasília, mas manteve, eu escrevi até um artigo que saiu numa revista jurídica aí, a queima da palha de açúcar, né? Da cana. Então você tira a cana e aquela palha. Então, na verdade, o que a usina faz? Antes ela queima a palha e depois solta a pessoa lá dentro para ficar cortando, ou a máquina, né? Então, na verdade, ela tem que mecanizar, porque a saúde daquele cortador de cana que entra com a palha queimada é horrível.
né, ele entrar lá depois que queima a palha. Então, na verdade, hoje já existem máquinas que entram sem você queimar a palha. Então, na cidade de Limeira, teve decisões. Então, nós encontramos, eu já vi de tudo, depende do momento, é até o que a Carmela colocou. Mas, se eu entrar é uma grande empresa, essa empresa pode fazer alguma coisa contra mim, né? Então, aí depende da realidade de cada pessoa, né? Eu não vou pedir, olha, o João vai lá e a empresa vai ameaçar até de matar o João, né? Então, na verdade, ele tem que conhecer a realidade dele. Se aqui não há problema com a empresa, ele pode dar o nome dele e tudo bem. Há problemas, ele vai correr risco de vida, então ele procura uma organização. Então, na cidade de Limeira teve decisão, até foi da lavra do desembargador José Renato Nanini, que é uma pessoa muito voltada para o meio ambiente, ele tem um livro chamado Ética Ambiental, ele é presidente no TJ de São Paulo, tem uma Câmara Especial que cuida só dos processos relativos ao meio ambiente, né? Ao meio ambiente, e ele é o presidente dessa Câmara. Então, eles declararam inconstitucional a lei que, abrigava as usinas, e elas faziam do jeito que elas queriam, né? E foram duas pessoas pessoais, né? Foram pessoas físicas. Então, quem vai adentrar, todos têm direito. Se vai ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ou uma ONG, aí depende da sua realidade, né? Até aquele velho ditado, você prefere ser um herói morto ou um covarde vivo, né? Eu acho que um covarde vivo, assim, em parte você pode ser covarde, fica vivo, mas se esconde atrás de uma ONG e tal, e não deixa de lutar, não pode deixar de lutar, né? Essa luta tem que ser constante. Então, de repente, você faz uma ONG, aí a pessoa vai contra quem? Vou contra o presidente da ONG. Não, mas tem como o presidente da ONG se defender. Falou, nós recebemos uma denúncia e tocamos. Aí você vai, olha, você pode entrar com ação popular, e aí eu até tenho, no livro eu até cito as decisões, onde você pode, de repente, se você entrou e se equivocou, né, você achou que não havia perigo e de repente está acontecendo, alguém já passou perto de você, já falou alguma coisa, você estava entrando no fórum para ver como estava o processo e alguém te ameaçou, então você vá e você se retire do caso. E aí você fala, puta, eu entrei, fiz a denúncia, o processo está correndo, mas eu não posso. Aí você sai e deixa que o Ministério Público controle. Que é o estilo que estão fazendo agora, atualmente, na Lei Maria da Penha, né? Eu já tive casos absurdos, assim, até juízes, que a mulher vai e denuncia, daí 3 dias ela vai, pelo amor de Deus, eu não posso viver sem meu marido e tal, e aí ela quer tirar a denúncia. Então, na verdade, eu passei há 2 meses atrás por um caso assim, a mulher era casada com um policial, ela foi, nós demos entrada na separação, e ela foi lá, não, eu entrei no acordo com meu marido. O acordo, ele levou uma empresa de segurança que ele tinha, levou tudo. Né, e ela ficou com os 2 filhos, então tá bom, ela ficou. Mas você percebia claramente que era pressão dele, mas fazer o quê? Não tinha como, né? Não tem como você salvar todo mundo ao mesmo tempo. Né? E ela aceitou, não quis ir à luta. Tá bom? Então é assim, vai depender da realidade. Né? Tá, olha. Quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho, meu nome é Adalto, né, com U, e Adalto Oli, Oli é a abreviatura de Oliveira, que meu nome é Adalto José de Oliveira, Adalto Oli, @ aí eu tenho o hotmail.com e o yahoo.com.br, são os 2 e-mails. Oi? E estou no Facebook, né, Adalto Oliveira. Adalto Oliveira tem no Facebook também, podem mandar mensagem lá, que eu responderei. Quero agradecer e dizer que a gente fica muito feliz de estar recebendo, né, te recebendo de São Paulo aqui, trazendo experiências, vivências diferentes, né, e até me contive em falar, porque eu prefiro que vocês falem, tragam as curiosidades de vocês, para a gente poder, eu não ficar, isso aqui seja um monólogo aqui, nós dois. Professor, esse aqui é o livro que o senhor trouxe.
Tá, eu vou pedir para o senhor dizer 6 números de 1 a 46. Que eu vou marcar, que daí nós vamos sortear os livros agora. Os livros tu me diz os números primeiro aí, que eu vou anotar. De 1 a 46, 6 números. De 1 a 46? Isso. Assim, bem sortido, assim. Hoje é 14 então. Tá, o que mais? Diz mais 5 números, de 1 a 46, menos o 14 agora. Vamos lá, 50. De 1 a 46, 51, tá, né? 50. 6, número 6. Número 6, o que mais? Aqui mais 4. 15. Tem que pegar mais pra cima aí pra dar uma chance. Né? 32. Ó, mais aí. E 45. Tá. Então, o 14 vai ganhar aqui o Política Ambiental do Geraldo Ferreira. O teu vai ser o último que eu vou sortear. Geraldo Ferreira Lanfred. Opa. Maurício Fernandes da Silva. Tá aí, Maurício? Foi-se? Então, rodou. Vamos pro outro. Jéssica Hulli Sperbe. Tá aí, Jéssica? Ó, vem pegar teu presente. Tá? Obrigada por ter vindo. A editora RT mandou esse livro aqui. Vamos chamar o próximo. É o número 15, que é o Pedro Luiz Reck. Ó, Pedro. Renato Aquino, da Ímpetus, português para concurso. Tá? Parabéns. Obrigada pela presença, viu? E deixa eu ver. 32, obrigada, viu? 32 é Jefferson Ferrari. É assim que se diz? Ó. Do Fábio Zambite Ibrahim, resumo de direito previdenciário da Ímpetus também. Obrigada, viu, pela presença. 45. Não, 45 não dá. 45 é meu pai. Não vale, né? Vocês conhecem meu pai, depois ele vai se apresentar aí. Mas a gente precisa de mais 3 números, professor. Vamos lá então. 27. Tá. Vamos lá, 38. Tá bom. E do 1 a 14 não pegou nenhum, hein? Então vamos lá, 9. Tá, pegou 6, mas vamos ver. 27 é a Maria Leal, tá aí, Maria? Rogério Greco, ó, Direito Penal do Equilíbrio. Obrigada, da Ímpetus. 38 é a Daniela Rodrigues. Os outros sobrenomes tá aí, a Daniela? Oi, Daniela. Ó, parabéns aí. Um livro do William Douglas para ti, como passar em provas e concurso. E o mais esperado aqui, quem não adquiriu, né? Pode adquirir ali no caixa, tá no caixa, já pegar o autógrafo com o professor, prestigiar ele. O número 9, que é a Helenir Cardoso Dias. Ó, Helenir, já pega o autógrafo com o professor. Eu quero agradecer a todos vocês, dizer que a programação do site está bombando lá. E tá até maio a gente já tem evento programado. E vai acontecer Semana de Porto Alegre. Professor, assim, muito obrigada, tá, por estar aqui conosco. Vou pedir para a gente fazer aquela foto que eu coloco no jornal, na página 31, que eu acho que é uma lembrança nossa, né, desse momento que vivemos juntos. E daí a gente já faz a fila para entrega de certificados. Boa noite para quem está na internet. Parabéns aí para nós. Amém. Fica com Deus aí.